Existe algo que muita gente sente, mas não sabe explicar direito. Você deita, tenta descansar, tenta relaxar, mas a sua mente continua ativa. Pensando, revisando, lembrando, antecipando. É como se o corpo parasse, mas a mente não acompanhasse. E no começo isso parece normal. Parece só um dia cheio. Parece só preocupação. Mas quando isso se repete todos os dias, começa a virar um padrão. E o problema é que muita gente vive assim por anos, sem perceber que isso não é o funcionamento natural da mente. A verdade é que a sua mente não foi feita para ficar em estado constante de alerta. Ela precisa de pausas, precisa de momentos de silêncio, precisa desacelerar. Mas hoje, para muitas pessoas, isso simplesmente não acontece mais. Existe sempre alguma coisa ocupando espaço, um pensamento, uma preocupação, uma lembrança, uma tarefa pendente. E mesmo quando não tem nada acontecendo de fato, a mente encontra algo para preencher. E é por isso que, mesmo quando você para, você não sente que parou de verdade. Um dos primeiros sinais disso é a dificuldade de desligar à noite. Você deita, o ambiente está em silêncio, o corpo começa a relaxar. E de repente a mente acelera. Pensamentos começam a surgir do nada. Coisas que aconteceram durante o dia, coisas que você deveria ter feito, situações antigas, conversas imaginárias. Cenários que talvez nunca aconteçam. E quanto mais você tenta parar de pensar, mais a mente insiste. Isso acontece porque, durante o dia, você não teve espaço para processar tudo o que estava acontecendo. Você estava ocupado, distraído, resolvendo coisas. Então a mente acumula. E quando finalmente surge um momento de silêncio, tudo vem de uma vez. Outro sinal é a sensação de estar sempre em alerta. Mesmo em momentos simples, como assistir algo, conversar ou até descansar, existe uma tensão leve no fundo, como se algo ainda estivesse pendente, como se você não pudesse relaxar completamente. E isso não tem necessariamente um motivo claro. É mais uma sensação constante, difícil de explicar, mas sempre presente. E com o tempo, isso começa a afetar até as coisas que deveriam ser leves. Você está em um momento tranquilo, mas não consegue aproveitar totalmente. Parte da sua atenção está sempre em outro lugar. Pensando no que vem depois, no que falta fazer, no que pode dar errado. Outro padrão muito comum é revisitar o passado repetidamente. Você lembra de algo que aconteceu e começa a pensar no que poderia ter feito diferente. O que deveria ter dito, o que não deveria ter feito. E mesmo sabendo que aquilo já passou, a mente continua voltando para o mesmo ponto. Como se estivesse tentando resolver algo que já não pode mais ser mudado. Isso consome energia. E mais do que isso, mantém a mente presa em um ciclo que não leva a lugar nenhum. Existe também a antecipação constante do futuro. Pensar no que pode acontecer, no que pode dar errado, em tudo o que ainda não aconteceu. E isso cria uma ansiedade silenciosa, que muitas vezes a pessoa nem percebe. Ela só sente que não consegue relaxar. Que existe sempre uma preocupação de fundo, mesmo quando tudo parece estar sob controle. E aí surge outro comportamento. A necessidade constante de distração. Você pega o celular automaticamente. Abre um vídeo, depois outro, depois mais um. Não porque aquilo é tão interessante, mas porque ficar em silêncio com a própria mente começa a ser desconfortável. A distração vira uma forma de alívio, um jeito de não precisar lidar com o que está passando pela cabeça. Só que isso não resolve, só adia. E quanto mais você adia, mais a mente acumula. Com o tempo, até momentos de descanso começam a perder o efeito. Você para, mas não se sente descansado. Assiste algo, mas não absorve direito. Conversa, mas não está totalmente presente. Existe sempre uma parte da sua atenção que não está ali. Isso cria uma sensação estranha de estar vivendo, mas ao mesmo tempo não estar completamente presente em nada. Outro ponto importante é a dificuldade de simplesmente não fazer nada. Ficar parado começa a parecer improdutivo, inútil, como se você estivesse perdendo tempo. E isso gera uma culpa silenciosa, então você tenta preencher o tempo com alguma coisa, qualquer coisa, mesmo quando você claramente precisa descansar. E isso mantém a mente ativa o tempo inteiro. Existe também um padrão mais sutil, mas muito comum. A mente começa a funcionar como uma lista infinita. Sempre tem algo pendente, algo que precisa ser feito, algo que você não pode esquecer. E isso cria uma sensação constante de que nunca está tudo resolvido. Nunca está tudo sob controle. E mesmo quando você resolve algo, logo surge outra coisa para ocupar aquele espaço. Isso não é coincidência. É um padrão que se forma com o tempo. E o mais curioso é que, para quem vive assim, isso começa a parecer normal. A pessoa se acostuma, aprende a funcionar desse jeito, aprende a conviver com esse nível constante de atividade mental e por isso muitas vezes nem percebe o quanto está sobrecarregada.
Mas existe uma diferença muito grande entre ter pensamentos e não conseguir parar de pensar. Entre estar ocupado e não conseguir descansar. Entre ter preocupações e viver em um estado constante de alerta. A sua mente precisa de pausas, precisa de silêncio, precisa de espaço. E quando isso não acontece, ela começa a acumular, começa a funcionar no limite, começa a transformar tudo em esforço. E é aí que até as coisas simples começam a parecer mais difíceis. Concentrar fica mais difícil. Decidir fica mais difícil. Relaxar fica mais difícil. Dormir fica mais difícil. E o mais perigoso é que isso não acontece de uma vez. Vai acontecendo aos poucos, de forma silenciosa, até que vira parte do seu funcionamento. E quando vira padrão, você para de questionar. Mas isso não significa que está tudo bem. Existe uma diferença muito grande entre estar funcionando e estar bem de verdade. Você pode continuar fazendo tudo o que precisa. Pode continuar sendo produtivo. Pode continuar seguindo sua rotina, mas por dentro existe um desgaste constante que não desaparece. E ignorar isso não resolve, só prolonga. O primeiro passo não é mudar tudo de uma vez, não é tentar controlar cada pensamento, não é forçar a mente a parar, é perceber. Perceber quando você não consegue desligar, perceber quando a mente não descansa, perceber quando até o silêncio se torna desconfortável. Porque muitas vezes, só de perceber isso, você já começa a sair do automático. E isso abre espaço para algo que muita gente esqueceu como é: descansar de verdade. Agora me diz uma coisa. Você sente que sua mente realmente descansa? Ou ela está sempre funcionando, mesmo quando você tenta parar? Comenta aqui. Quero entender quantas pessoas também estão passando por isso e nunca tinham parado para pensar. E se você quer mais conteúdos como esse, se inscreve no canal e deixa o like. Isso ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas que também precisam ouvir isso hoje.